Agora temos o caminho da árvore da vida, que vai de Biná a Geburá, regido pelo signo de Câncer, né? O carro. Bom, aqui nós temos um cara cheio de armaduras, né? Todo preparado para a batalha, né? Numa posição peito aberto, né? Meio que super-herói ali, né? Sendo levado por um carro, né? Aliás, sendo levado não, dirigindo um carro que é levado por duas esfinges. Mais uma vez, representações aí do Yin Yang, né? O preto tem um pouquinho de branco, o branco tem um pouquinho de preto, né? Deixando uma cidade para trás e passando por cima de um rio. Lembra que eu falei da água? O carro está passando por cima de um rio. Bom, no nosso papiro sagrado nós temos aqui, né? O carro não é somente sobre assumir um rumo, mas principalmente sobre lidar com todas as consequências, positivas e negativas, que virão após a sua decisão. Por vezes, é necessário passarmos por cima de nossas carências ou emoções para fazermos o que necessita ser feito. Falar brevemente sobre um aspecto do tarô, que são sobre os 4 elementos. Nós vamos ter uma aula completa só sobre os 4 elementos. Mas, basicamente, a água representa as emoções, né? E ela está associada ao signo de copas, tá? Então, aqui, esse rio que está aqui, ó, perceba como ele é. Não faz tanto sentido na foto. Se você pegar essa imagem, você nem vê o rio, a princípio. Então, por que está ali? Porque, é o que eu falei, por vezes é necessário passarmos por cima de nossas carências ou emoções para fazermos o que necessita ser feito. Aqui sim é hora de não agir mais com o emocional. Porque o seu emocional vai te prender a essa cidade que ficou para trás. Vai fazer com que você volte à carta dos enamorados. Você não tomou uma decisão lá? Tomou. Então você está no carro, está seguindo para frente. Se você não passar por cima desse rio, você volta para os enamorados. Você sente falta daquele momento anterior, tá? Você se arrepende, você se frustra, enfim, tá? Alguém mais sabe uma carta parecida com os enamorados, com o carro, na questão desse riozinho atrás? Ah, Mirta, eu vou falar sobre esse tecido azul com estrelas, tá? Tem uma relação com a maçonaria, se eu não me engano, essa parada aí. Alguém lembra de uma carta que tem um riozinho ali atrás? Também? Vou pegar aqui para vocês verem. Tem uma carta que faz todo sentido do mundo para mim ter essa ligação aí, né? Com o rio também. Deixa eu achar aqui. Achei. Ó, reparem porque é bem pequeno, mas olha lá atrás. Pois é. Nosso saudoso imperador, uma carta que a gente olha e fala, a carta inteira é vermelha. Vermelha, fogo, montanha, Ares. Pois é, concordo. Mas quem é que não tem um lado emocional, né? O dele mal aparece. Tá ali atrás. Inclusive, dependendo da situação que sai o imperador, eu falo pra pessoa, desce desse trono. Vai mergulhar naquele rio um pouquinho. Vai se conectar um pouquinho com as suas emoções. Né? Porque não é uma carta muito séria, né? Então o riozinho é mais fino do que o carro ainda, né? E tá lá atrás mostrando que, tipo, ele tem sentimentos, mas ele passou por cima totalmente, né? Ele tá agindo ali como imperador e, enfim, não dá margem pros sentimentos dele. Então o carro é parecido, mas ele deixa um pouquinho mais evidente. Até porque, como nós vimos também aqui, o que eu fiz aqui, gente? Compartilhei errado a tela? Ah, não, compartilhei certo. Até porque também o carro é regido pelo signo de Câncer, né? E Câncer é um signo do elemento água, é um signo extremamente emocional, né? Bom, então o que significa o carro? Avanço de maneira geral. Avanço é um movimento para frente, não é um movimento para trás, não é um recuo, certo? Então o carro ele vai simbolizar um movimento de maneira geral também, mas na grande parte das vezes não vai ser só um movimento por si, vai ser um avanço, né? Você está fazendo as coisas acontecerem, mas você está seguindo para frente, você está querendo propor avanços, né? Determinação. Então, assim, às vezes a pessoa pergunta: o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso para melhorar essa situação? O carro sai? Determinação. Não adianta você decidir, por exemplo, eu quero ter um corpo bonito e decidir que eu vou fazer academia. Beleza. Você escolheu isso. Só que todo dia quando você acorda, você pode escolher se você vai na academia ou se você vai ficar em casa. Você pode escolher se você vai acordar uma hora mais cedo para fazer exercício ou se você vai dormir um pouquinho a mais e pedir e comprar um pãozinho de queijo no café da manhã. Você pode escolher. Só que, por que a gente fala sobre determinação? Porque é uma escolha diária. Não adianta você escolher na segunda-feira que você quer ser super
bombado, trincado, no shape. Na terça-feira você muda de ideia, não vai adiantar. Então a determinação é exatamente sobre isso, tá? Então o carro ele traz essa questão da pessoa, olha, eu escolhi para esse caminho, então você vai. Ah, mas apareceram obstáculos, choveu, como é que eu vou para academia? Você vai de capa de chuva, você vai de guarda-chuva, você treina em casa, não sei. Então o carro ele passa por cima dos obstáculos, não é isso que um carro faz? Tem uma pedrinha no caminho, o carro passa por cima. É isso, tá? A determinação é isso. Ímpeto, ou seja, também pode ser aquela decisão mais impulsiva, aquela decisão que tipo, ah, eu vou pra cá e pum, foi. Nem viu, já aconteceu o negócio, sabe? Aquela pessoa de aspecto mais impetuoso, né? Que ela toma as decisões e acabou. Não fica remoendo o passado, pensando o que poderia ter sido diferente e tal. Ele simplesmente avança, né? Controle, olha lá, mostrei o riozinho atrás, né? Que remeteu ao imperador, e estamos aí de novo falando sobre alguém que quer assumir o controle, mas é diferente de querer controlar as outras pessoas, né? O imperador muitas vezes ele é mais possessivo, ele quer controlar os outros. O carro não. O carro você quer assumir o controle de sua própria vida. Porque afinal de contas, quem dirige esse carro? Se não você mesmo. No caso, se não o próprio consulente. Né? É ele quem tem que, então, essa carta muitas vezes fala para a pessoa, assuma as rédeas da sua vida. Aonde sua vida está te levando? Aonde o seu inconsciente está te levando? Ou muitas vezes aonde o seu lado emocional está te levando? Passa por cima disso e comece a escolher por você. Vou contar uma pequena historinha de um amigo meu, que vou deixar aí anônimo, claro, mas enfim, ele conheceu uma moça, ficou com essa moça, chegou para mim e falou assim, Renan, tô ferrado, cara. Falei, por quê? Ah, não sei o que tem, vai ser difícil a relação com ela. Assim, esse amigo meu, ele gosta muito de criança, sabe? Então ele sempre se relacionou com mulheres que já tinham filhos, né? Ele não tem filho. E aí sempre se apegava demais à criança. E aí terminava, né? E ele ficava chorando por causa da criança, não por causa da mulher, né? E aí ele falou assim, ela tem 2 filhos, cara, né? E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais me relacionar com mulher com filho, tal, por causa disso, daquilo. E também tem mais um monte de problema, e tem isso. Foi um monte de problema que tava em relação com ela. Eu falei, então é simples, cara. Não vai. Não se relaciona. Escolhe. Não, mas tô ferrado, tô gostando dela já. Pronto. Foi morar com ela, durou 3 meses, brigou, separou, ele alugou casa para eles morarem juntos. Foi um rolê, gastou, enfim, foi um caos. Por quê? Porque faltou o controle do carro, que é muito diferente do controle de outras pessoas, mas é você ter controle sobre sua própria vida, cara. Sobre suas próprias decisões. Ele decretou verbalmente: eu tô ferrado, Renan. Eu falei para ele: escolhe, muda de rumo, cria um novo direcionamento. Não, não dá. Ele foi. Então, esse controle é muito importante, tá, gente? Direcionamento, como eu disse, ou seja, você escolhe uma direção, tá? Por vezes também até é uma palavra legal que eu ia colocar aqui, acabei esquecendo. É a mudança de direção, tá? O carro pode simbolizar, dependendo da leitura, um momento de você pivotar de profissão, por exemplo. Ah, eu sou professor e agora eu vou ser astrólogo. Você faz uma mudança completa de rumo, sabe? Aquele momento do pivô. Então, às vezes o que falta para a pessoa, para o consulente, quando sai o arcano do carro, é justamente você mudar a sua rota, mudar o seu caminho, trocar o GPS ali de lugar, né? Ambição é uma carta ambiciosa, o carro, né? Ele quer mais, uma pessoa que vibra o arcano do carro, ele vai querer mais, ele vai querer conquistar, ele vai querer expandir o próprio território, ele vai querer expandir as posses e tudo mais, tá? Coragem, é necessário coragem, como eu falei, vão ter pedras no caminho e eu vou passar por cima dessas pedras. Tá associado ali com a questão da determinação e tudo mais, tá? Não é aquela coragem de você tomar decisões, porque as decisões já foram tomadas. A coragem do carro está muito mais associada a você aceitar o que vem pela frente. Por exemplo, a partir do momento que eu escolhi ser tarólogo, eu passei por algumas coisas. Por exemplo, um amigo meu uma vez falou para mim assim, Renan, se você quer enganar as pessoas, vira pastor, que é melhor, ganha mais dinheiro do que tarólogo. E eu não vou brigar com esse cara, porque é o nível de pensamento dele, ok. Sabe? Então o que eu fiz? Eu entendi ossos do ofício, vão ter pessoas assim, passo o meu carro por cima, sigo no meu caminho. Isso é ter determinação, tá? Isso é você escolher uma decisão e assumir as consequências dela, tá? Força de vontade, ou seja, o carro também não é aquele cara, a pessoa que vibra o carro, não é aquela pessoa que para na primeira batida, sabe? Na primeira dificuldade, né? Então, às vezes a pessoa faz assim, eu comecei a jogar tarô agora, tal, beleza.
E aí, depois passou 2 semanas, tá dando certo? Ah, desisti. Por quê? Ah, lá no meu serviço me zoaram, tal. Larguei mão. Sabe? Tem pessoa que qualquer dificuldade mínima, né, já é motivo para desistir. O carro, pelo contrário, é força de vontade, né? Propósito está muito associado com tudo que eu falei, tá? Se você tem um propósito, você vai alcançar aquele propósito, né? Deslocamento, porque nem sempre é um avanço, tá? Às vezes é só um deslocamento. Qual que é a diferença? A diferença é que você pode estar andando em círculos, tá? Se você não assumir as rédeas desse carro, tá? Se você não escolher um caminho e arcar com esse caminho, você pode andar. O carro pode ser um arcano desesperado. Tá correndo, tá sempre na correria, mas tá chegando aonde? Depois de um tempo você vê que você andou em círculos e voltou para o mesmo lugar, tá? Isso, a questão do propósito está muito associada com a convicção, perfeito. Então esse deslocamento tem um cuidado, viu? Porque é uma carta que fala sobre direcionamento, mas temos os aspectos positivos e negativos, temos as casas positivas e negativas no tarô, então pode mostrar alguém que está precisando dar um direcionamento para essa movimentação. Sabe aquele cara que trabalha o dia inteiro e não produz nada? Aquela pessoa que fica o dia inteiro cheio de coisa para fazer, trabalha, o cara realmente trabalha, tal, mas nada dá certo. Por quê? Não tem direção, tá? Só se desloca, mas sem rumo. E herói, tá? Muitas vezes vai sair como um ato de heroísmo mesmo, aquela pessoa que faz mais do que deve para cumprir algum objetivo, sabe aquele todo herói basicamente é aquele cara que apanha e continua de pé, sabe? Aquele cara que se dá mal, mas que pela força de vontade consegue resolver as coisas, né? É assim com o Ash do Pokémon, Naruto, o Goku, qualquer personagem aí, é esse que apanha e tá lá e tentando e tem uma força de vontade, uma